Utilizando o Soma C, você vai conseguir somar tudo aquilo que você tem na planilha de forma muito mais inteligente e dinâmica. Por exemplo, podendo colocar critérios a serem utilizados na soma e deixar de ficar aí clicando célula por célula para fazer as suas somas. Quer se tornar pro? Então vamos nesse vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Vinícius Mendes para mais uma aula de Excel e hoje nós vamos falar sobre Soma C, que é aí uma função bastante utilizada no Excel, que é basicamente somar com base em um critério. Por exemplo, eu quero somar todas as notas do Carlos, porque o nome dele é Carlos, então eu vou buscar na lista todos os Carlos e todas as notas correspondentes ao nome Carlos. Ok? Não é uma fórmula complicada do Excel, pessoal. Ela pode ser utilizada depois com outras fórmulas em conjunto, mas hoje, de forma aí introdutória, nós vamos fazer ela da maneira mais simples e mais didática possível. Ok? Estou colocando aqui uma tabela auxiliar do lado, onde eu vou ter os nomes das pessoas, a matéria e a nota. Se você reparar, eu coloco aqui a primeira matéria é matemática, depois eu vou colocar a segunda matéria que é português, depois geografia. Tem uma dica bastante interessante aqui, quando você quer mudar o texto para 3 células, nesse caso para 3 ou mais células, como você quiser, você vai alterar os textos, selecionar as 3 células, altera o texto da primeira e Ctrl Enter para o restante. Isso faz com que ele altere automaticamente para as outras células selecionadas, ok? Bom, terminando aqui de colocar as notas, a gente poderia fazer essa soma de maneira manual. Poderia sim, clicando de um em um e fazer a soma, conforme eu estou fazendo aí no vídeo para vocês. Veja que eu poderia pegar aqui igual o 10 de matemática do Carlos, depois o 3 de português dele, depois o 7 de geografia e vai me dar 20. Porém, esse é um método um pouco arriscado. Por quê? Porque somar dessa maneira me pode fazer cometer erros. E também pode ser muito lento. Imagina se eu tenho aí, em vez de 3 nomes, 200. Eu tenho que fazer isso para 200 nomes. Não tem muito sentido dentro do dia a dia de um analista que trabalha com muitos dados de Excel. Ok? Para isso, a gente tem o Soma C. E como que é a estrutura do Soma C? O Soma C ele é baseado na seguinte estrutura. Claro, começa a fórmula com o Soma C, abre o parênteses e primeiro vem a estrutura dele é intervalo. O que é esse intervalo? No nosso caso, é a coluna onde eu vou encontrar o nome desejado. Eu começo dizendo aonde eu vou encontrar. Depois eu vou dizer o que eu quero encontrar. Então, primeiro seleciono os nomes onde eu vou encontrar, dou um ponto e vírgula e vou selecionar o que eu quero encontrar. Para essa linha específica, eu quero saber o nome do Carlos. Joia, agora eu dou mais um ponto e vírgula e vou dizer assim, ok, já encontrei meu nome. Aonde estão os dados que eu quero somar? Ok? Então eu vou selecionar a coluna onde estão os nomes que eu quero somar e aí já estaria finalizada a minha fórmula. Ele vai encontrar todas as ocorrências do Carlos e vai somar as notas que correspondem a esse nome. Porém, para eu rebater essa fórmula para os nomes que estão abaixo, eu preciso travar esse grupinho azul e travar esse grupinho roxo. E para travar dentro do Excel, você precisa colocar o cifrão nas fórmulas, como ele está fazendo ali, sempre na coluna e também na linha, sempre na coluna e também na linha. Por quê? Porque quando eu arrastar essa fórmula, ela não vai modificar. Tem muita gente que comete esse erro, acaba arrastando sem travar as fórmulas antes e depois o seu resultado fica comprometido. Vamos lá? Eu vou arrastar aqui agora para ver como que vai ficar a nota do Carlos. Antes aqui um check para ver se o valor está correto. Arrasto para a Bia. Vou checar também se o valor da Bia está correto. E depois, por último, a Ana. E já está. Bom, pessoal, basicamente isso. Soma C não tem segredo. Isso aqui é só o básico.
Para você que assistiu o vídeo até aqui, curte, comenta, compartilha, salva esse vídeo para quando você realmente precisar utilizar isso, não ter que ficar contando um por um lá, você já tem o vídeo à mão. Tá joia? Muito obrigado. Meu nome é Vinícius Mendes e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.